Olá, e aí, tudo bem com vocês? Esse é o canal Mapeando Mentes, eu sou o Ed Valese, seu amigo, seu host, e esses dias eu estava assistindo um vídeo do Ícaro de Carvalho e ele falou uma coisa interessante, que ele odeia aquela frase "nunca foi sorte". Na hora eu me identifiquei e decidi fazer um vídeo sobre isso também. Então a gente vai examinar hoje a questão desse discurso do mérito contra a sorte, se tem sorte no sucesso, se tem só mérito, ou se é uma mistura dos dois. Então já assina o canal, já deixa a sua curtida, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. E vamos aqui para o PDF que eu vou preparar junto com você para a gente solidificar o nosso entendimento, o nosso aprendizado com o vídeo de hoje. Fica até o final porque eu vou citar alguns casos de pessoas que deixaram de ficar bilionárias por causa de uma ou outra decisão que pode estar relacionada à sorte e ao azar. Vem comigo. Conforme eu disse no começo, eu estava vendo um vídeo do Ícaro de Carvalho, assisto as lives dele, gosto muito desse cara. Primeiro porque ele é um cara que fala com muita propriedade e fala com muita honestidade também, muita integridade. E o Ícaro comentou com o seu entusiasmo habitual que ele odeia essa frase, nunca foi sorte. Na hora eu me identifiquei com o que ele disse, porque eu já pensava isso, também odeio quem afirma essa coisa de nunca foi sorte. Mas sempre que a gente traz esse tema para debater, para entender, parece que a audiência sempre se divide em dois grupinhos. Um grupo de pessoas que sempre atribui à sorte o sucesso e um grupo de pessoas que sempre nega o papel da sorte no sucesso. Será que existe um meio termo? Será que dá para conciliar as duas coisas? Eu não sou exatamente o cara que fica em cima do muro, mas a gente vai examinar isso aqui e a gente vai tentar entender um pouco mais, principalmente como isso se aplica na nossa vida, em vez de ficar torcendo para um lado, debatendo com as outras pessoas, como tudo hoje na internet gera debate, que é sorte ou não é sorte. Não, a gente vai tentar trazer para a nossa vida um entendimento disso. Certo, no nosso próximo slide aqui, então eu vou dizer por que eu odeio essa frase, né? O primeiro conceito é que eu odeio essa frase porque ela simplifica demais a realidade. O sujeito que diz essa frase, na verdade, ele acaba se exaltando, se colocando num lugar que está, de certa maneira, acima dos outros. E sempre que alguém fala dessa maneira, você deveria ter um pouco de desconfiança. Quando alguém vende uma verdade muito absoluta, no meu sucesso pessoal nunca foi sorte, e o Ícaro, só lembrando, ele pegou essa frase por causa de um guru do mercado digital que usava essa frase para vender seus produtos e etc. Ele traz isso e reage a essa frase, e eu estou reagindo a ela também. Fica muito atento porque essas frases elas pegam, elas são muito fortes, mas você deveria desconfiar. Por isso essa imagem está aqui para lembrar a gente, para ficar ressabiado com essas coisas. O subtexto dessa frase, nunca foi sorte, ele é às vezes muito cruel. Dá a entender que quem chegou lá não precisou da sorte e você que não chegou lá não se esforçou o suficiente. Logo, para mim isso aqui parece claramente uma frase marqueteira, cujo objetivo é manipular o sentimento das pessoas, porque hoje as pessoas estão conectadas o tempo todo, eu, você, e a gente está ouvindo essas ideias, tentando reagir a elas, e se uma ideia dessa te pega num dia que você está um pouco mais pensativo, reflexivo sobre o seu sucesso e fracasso na vida, muito provavelmente você vai se sentir assim, puxa vida, eu não me esforcei o suficiente. E isso é muito cruel. Guarda isso. Nós temos que aprender que nem tudo está sob o nosso controle. O que está sob o seu controle é a ação. Então, você focado na sua ação, no seu desempenho, vai entregar o seu resultado. Sem ignorar esses demais fatores que existem, entre eles a sorte. Você tem que considerar aí, sempre que você ouvir histórias de sucesso e histórias de fracasso, você também deve considerar o lugar que a pessoa nasceu, a família em que ela foi criada, o que ela recebeu dessa família, em termos de convívio. Se em algum momento apareceu na vida dessa pessoa um mentor ou alguém para dar uma orientação muito clara. As portas que abriram, às vezes por coincidência, às vezes não. E as portas que se fecharam até mesmo por azar. Eu vou entrar agora numa história que eu peguei aqui desse livro, Outliers, Fora de Série, do Malcolm Gladwell. Vou colocar a capinha do livro aqui pra gente lembrar, que é a história do Chris Langan. Esse cara, tá aqui a fotinha dele, passou por uma história que, quando eu li, nunca mais esqueci. E olha que eu li esse livro há muito tempo mesmo. Mas eu não esqueci nunca do que aconteceu com esse cara. Primeiro, ele teve uma infância terrível.
um lar totalmente desestruturado, e ele teve vários padrastos violentos, inclusive, viveu numa miséria terrível. Porém, esse cara tem um QI maior que o do Einstein. Conforme a gente vê nessa imagem aqui, uma comparação do QI dele com o de outros gênios. Então, menos de 0,5% das pessoas tem um QI acima de 140, o que já é considerado genial. O Chris, segundo testes que foram feitos, tem um QI de 195 a 210, comparando com o do Einstein de 160, né? E também do Stephen Hawking, e o Paul Allen, que é um cofundador da Microsoft. Então veja, o cara nasceu numa situação miserável, num lar totalmente desestruturado. Uma das passagens que mais me tocou sobre a história dele é que ele e os irmãos só tinham uma muda de roupa. Então quando eles tinham que lavar a roupa, eles na verdade tinham que ficar pelados, né? Porque lavavam a roupa e depois tinham que esperar a roupa secar, né? O que mais me deixa triste na história dele é que, apesar de todas as dificuldades, ele era um cara muito esforçado. Aconteceu que ele conseguiu uma bolsa numa boa universidade, e essa bolsa era uma ajuda financeira. Porém, quando chegou a época de renovar essa bolsa, a mãe dele teve algum problema ali, não entendeu bem o conteúdo daquela carta que ela tinha recebido, e ela deixou de preencher ali o formulário que garantiria a continuidade dessa bolsa. Quando ela fez isso, e aquilo, ela simplesmente esqueceu, não preencheu o formulário. Quando o Chris continuou a estudar, num dado momento, ele descobriu que não tinha mais a bolsa e perdeu o acesso à universidade. Depois disso, ele tentou uma outra universidade, porém, ele tinha um problema de deslocamento, que era muito longe mesmo. E o pessoal lá da faculdade não foi muito compreensivo com ele quando ele pediu para flexibilizar o horário dele, e ele já estava numa situação continuava na situação de pobreza, e ele desistiu pela segunda vez. Então veja só, tem um componente pessoal aí, né, da história dele, um lar complicado, parece um lar muito desorganizado, as pessoas não têm talvez essa tenacidade para ir até o fim nas questões, embora o Chris seja fenomenal. Os irmãos dizem que ele às vezes estudava 2 dias no mês e fazia todas as provas lá do colégio sem nem ir à aula. E ninguém podia fazer nada a respeito, porque ele era simplesmente um gênio, né? Mas apesar disso tudo, a gente vê que um lar não estruturado afetou muito a trajetória desse cara. Pensa o que ele poderia ser. O Gladwell, só para lembrar, tem um link de afiliados aqui na Amazon para você poder comprar esse livro. O Gladwell chega a fazer uma comparação com o Oppenheimer, que é um dos responsáveis lá pelo Projeto Manhattan, que também era um cara complicado, teve algumas experiências bem ruins na vida, mas ele aprendeu algumas outras habilidades que permitiram a ele atingir certo sucesso, principalmente o sucesso de encabeçar o Projeto Manhattan, né? Gostaria de seguir aqui na história e fazer mais uma comparação do Chris com o Bill Gates. Veja só, a base familiar do Chris era mais ou menos essa aqui. Pobreza extrema, ele chegou a ter padrastos violentos, abusivos, alcoólatras. Um desses padrastos chegou a cometer suicídio. Ele vivia numa mudança constante, então você imagina o que isso faz com a cabeça de uma criança, né? A sua mãe era muito desorganizada, incapaz de lidar com uma burocracia simples, o que causou aquela perda da bolsa, como eu citei. Ele tinha 0 estabilidade emocional material dentro de casa e 0 rede de apoio. Porém, quando a gente compara com o Bill Gates, ele tinha pais de classe média ou classe média alta. Um deles era advogado de renome, a outra era diretora de escola, extremamente envolvidos na educação do filho. Ele tinha uma casa, um ambiente estável, culturalmente rica, intelectualmente estimulante. Além disso, ele tinha um incentivo constante para explorar interesses. Os pais abriam portas para o Bill Gates. O ambiente dele era seguro. Não apenas isso, né? A gente sabe que ele já tinha uma paixão ali, já era um nerd, né? Uma paixão, um geek. Ele tinha uma paixão por computadores e ele estava no lugar certo, na hora certa, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, sobre o acesso dele. O acesso que o Chris Langan teve na vida já começa ali com o problema de uma porta que se fechou porque a família não entendeu a importância da educação, né? Os papéis de apoio ali financeiro não existiam na vida dele. Os pais, né, os padrastos, na verdade, eram figuras inconstantes.
a bolsa que ele tinha evaporou por pura desorganização doméstica. E além disso ele teve outro azar, como citei, o carro dele quebrou num dos eventos aí em que ele estudava numa faculdade muito distante, a faculdade foi inflexível, faltava a ele uma habilidade ali de negociação ou de convencimento, e ele não tinha nenhum outro adulto para interceder, nenhum mentor, nenhum adulto que pudesse chegar lá e falar, olha, esse cara aqui é um gênio, olha as notas desse cara, reconsidera aí e muda o horário dele, porque ele tem muita dificuldade de vir até aqui. Agora, comparando com Bill Gates, veja só, em 68 ele teve acesso a um dos primeiros computadores disponíveis nas escolas do mundo, veja, não apenas nos Estados Unidos, nas escolas do mundo. Isso era raro, era uma raridade absurda. Os pais pagaram por essas horas de máquina que ele estudou, ele tinha contato com profissionais de tecnologia naquela escola e ele teve chance de programar mais cedo do que praticamente qualquer adolescente da época dele. Fica evidente nessa comparação do Chris com o Bill que o ambiente pode ser um fator determinante no sucesso de uma pessoa, na trajetória de vida dela. Eu não duvido nem um pouco de como o Chris Lang carregou muita mágoa na vida por causa desses eventos. Se bem que em entrevistas com ele parece sempre assim um cara bem animado, o que é curioso, né? Voltando para a nossa apresentação, além disso, gostaria de apresentar aqui mais um outro conceito de por que eu odeio essa frase. É porque ela ignora que a sorte pode e deve ser manipulada a nosso favor. Não sou eu que estou inventando esse conceito já existe há muito tempo, e eu gostaria de falar nesse momento aqui sobre o Naval Ravikant, que é um dos meus mentores, já falei dele em outro vídeo. O Naval, ele é um cara que também nasceu numa situação muito adversa. Ele imigrou da Índia aos 9 anos de idade para o Brooklyn, Queens, na verdade o Queens, em Nova York, um bairro muito pobre, muito difícil, e um lar também desestruturado, mas tinha uma diferença, a mãe dele o amava muito, amava ele e o irmão, e davam muitos incentivos para os dois. Tanto é que a estrutura familiar, a estrutura da casa deles não era muito boa, e os dois viviam em biblioteca, no ratos de biblioteca, viviam devorando livros. Com isso, o Naval foi desenvolvendo uma mente voltada para analisar, muito analítica, muito filosofal também, e ele se tornou um grande investidor, um homem de sucesso. A sua fortuna hoje é estimada em 120 milhões. Ele foi um dos caras que investiu lá no Uber no início, no Twitter também. Então ele ganhou muito dinheiro com essas jogadas, né, de investimento. E ele aprendeu tudo isso porque ele entrou na faculdade de economia, ele teve a oportunidade, ele teve uma mãe que o incentivou a fazer isso. E o Naval fala num vídeo que eu vou deixar a referência aqui no final, vou deixar um card, dos 4 tipos de sorte. No final das contas, ele e pessoas como Warren Buffett acabam atraindo riqueza, atraindo sucesso e atraindo oportunidades, porque eles se tornaram muito bons em atrair um certo tipo de sorte. Eu falo disso nesse vídeo, os 4 tipos de sorte. Em resumo, pessoas como o Naval, apesar de uma origem também parecida com a do Chris, eles souberam de alguma forma abrir oportunidades, apesar de que o Naval também teve episódios de azar. O Naval foi trapaceado, ele foi enganado por um dos sócios dele, num dos primeiros empreendimentos da vida dele, em que deu muito certo, ele acabou perdendo muito dinheiro porque o sócio dele passou para trás. Eu também falo disso no vídeo. A questão é que o Naval, no final das contas, ele é um cara que atrai a sorte. Foi isso que ele aprendeu na vida, a reputação dele acaba atraindo oportunidades e de sucesso, então ele é um homem de sucesso. Mas tudo isso não dispensa trabalhar, obviamente, consistentemente, construir uma reputação, no final das contas essa reputação trabalha por você. Então, aquela coisa que eu apresentei no começo, da dicotomia, a briguinha de torcida entre tem mérito, não tem mérito, é só sorte, não tem sorte, tem um pouco de cada coisa, mas se você manipular a sua sorte ao longo do tempo, se movimentando, agindo, construindo uma reputação, essa reputação vai atrair oportunidades para você. Pelo menos é essa a filosofia do Naval Ravikant, que é um dos meus mentores. Além disso, um terceiro e último argumento de por que eu odeio essa frase, que nunca foi sorte, é porque o azar existe. Não tem como negar. O azar existe. Tem gente que tenta e não vai conseguir. E tem gente que tá ali na boca pro sucesso ou consegue algum sucesso, mas vai esbarrar em alguma grande dificuldade ou vai ocorrer um evento aleatório que vai afetar o seu conjunto de decisões, a sua prática e o seu resultado. Um exemplo disso é esse cara aqui, ó. Pouca gente conhece, pouca gente fala dele, mas é o Rick Gehring. Nós vamos chamar aqui de Rick. O Rick era sócio do Warren Buffett na Berkshire. E veja bem, por causa de algumas operações que ele fez, não dentro da Berkshire,
mas nas suas finanças pessoais. Ele estava alavancado. No mercado financeiro, o que isso significa? Você operou com um dinheiro que você não tem. Então você está devendo para a corretora, você está devendo para o banco. E ele precisou cobrir, num evento ali de baixa de mercado, de falta de liquidez, ele precisou cobrir esse rombo, vamos dizer assim. Ele teve o que se chama de chamada de margem. Ele foi obrigado a cobrir um dinheiro que faltava. E o que ele fez? Vendeu a parte dele na sociedade lá da Berkshire para o Warren Buffett. Azar dele, sorte do Warren, certo? Uma outra história que eu nunca esqueço, que é a história aqui do Flávio Augusto. O Flávio, todo mundo conhece, é um dos maiores empreendedores brasileiros, uma das mentes empreendedoras mais brilhantes do país. E ele conta essa história que ele, quando convenceu um conhecido a montar o WhatsApp, né, a montar essa escola de inglês, que foi o principal canal de sucesso do Flávio, que foi vendido aí por bilhões, depois ele recomprou. Mas enfim, lá atrás, a pessoa que ele convidou para entrar como sócio, ela entraria com um Voyage. A pessoa ia vender o Voyage, colocar o Voyage aqui, a pessoa ia vender o Voyage e entrar com esse dinheiro. Voyage 88, se não me engano, ia vender esse carro e entrar como sócio da WhatsApp. E o Flávio conta que na véspera de fazer o aporte desse dinheiro, o Flávio liga pro cara e o cara dá para trás, desiste, basicamente nem atendeu a ligação e o Flávio nunca mais ouviu falar desse cara. Então eu fico pensando, qual o contexto dessa pessoa ter desistido, ter dado para trás, ter repensado um investimento que teria mudado a vida dele, né? Qual o contexto? Será que foi azar? Foi um problema de doença na família? Não dá para saber. Gostaria só de pedir a você que, se você está curtindo esse vídeo, inscreva-se no canal, deixa a sua curtidinha, porque eu vou trazer sempre esse tipo de conteúdo para vocês. Agora eu gostaria de falar também da minha experiência pessoal com a sorte e azar. Na verdade, se eu fosse falar aqui, eu poderia fazer um vídeo de 2, 3 horas contando vários episódios de azar e sorte na minha vida. Mas eu gostaria de lembrar um bem legal, que foi em 2020. Veja só, eu entrei no mercado acionário, mercado da Bolsa de Valores, em 2019. Convencido por um amigo meu. E até que ganhei algum dinheirinho ali, porque teve um rally de fim de ano, que é quando as ações sobem ali em dezembro. Ganhei algum dinheiro. Comecei o ano ali também mais ou menos. Chega em março, o que aconteceu em março de 2020? A Covid. Eu tive a sorte de que na época eu estava ouvindo um cara chamado Rafael Ferri, e ele avisou, através da sua maneira muito caricata, o perigo que estava vindo da China, que era o vírus. E o que ele fez? Ele vendeu todas as suas ações e ficou líquido. O que isso significa? Significa que ele ficou com caixa, muito dinheiro, para recomprar as ações assim que elas caíssem. Eu fiz o mesmo. Ou seja, tive sorte de ouvir esse cara. Porém, eu executei da maneira errada. Quando as ações começaram a cair naquele fatídico pregão que teve uma série de circuit breakers. O que são os circuit breakers? É quando as ações caem tanto, tem tanta volatilidade nas ações que são fechadas as negociações. A bolsa suspende as negociações. Isso pode ocorrer com um ativo em específico, ou pode acontecer até com o pregão inteiro, ou seja, com todas as ações da bolsa. Mas nesse dia foi um caos. E o que eu fiz? Eu esperei o primeiro circuit breaker e comprei ali logo assim que voltou. Só que as ações continuaram caindo depois disso, né? Então foi um azar muito grande, eu não sabia o que estava fazendo e ainda assim, naquele ano eu ganhei muito dinheiro. Naquele ano eu também tive um outro episódio de sorte e azar. Eu tive muita sorte de investir na ação Cogni 3, do grupo Cogna Educação, também por influência do Rafael Ferri. Mas ao mesmo tempo em que eu me dei bem investindo nessas ações, eu me dei mal, porque num determinado dia, chamado de Cogni Day, em que as ações desabaram de maneira grotesca, eu também perdi muito dinheiro ali. Ainda assim, no fim daquele ano, eu reganhei todo aquele dinheiro que eu perdi. Foi um ano excepcional para quem estava investindo na bolsa. E fica aí a reflexão. Sorte ou mérito? Eu não sabia nada sobre a Bolsa de Valores, não sabia nem o que estava fazendo, tomando mais risco do que deveria. E ainda assim, eu ganhei muito dinheiro, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. E isso é muito importante, que além do mérito que você tem que ter, de correr atrás, de fazer o seu, de estudar, investir, pesquisar, estar sempre atento, não distraído. Além disso tudo, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Às vezes,
para acertar aquela bolada que muda a sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo no final desse vídeo. Esse é o entendimento que eu faço dessa questão toda de sorte, azar, mérito ou sorte. E gostaria de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Não esquece de assistir o outro vídeo que eu preparei sobre os 4 tipos de sorte, segundo Naval Ravikant. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência.